Continuando então, nós vamos agora falar sobre, nós acabamos de falar aqui sobre os fluxos de caixa incremental. Então vamos explicar um exemplo, depois vamos lá na lista de exercícios, exercitar, explicar sobre o que estamos falando para você reconhecer. Então imagine, vamos fazer o cálculo dos componentes relevantes do fluxo de caixa. Imagina que o investimento inicial que está associado ao custo de um novo ativo instalado, mas à necessidade de capital de giro, ou a variação no capital circulante líquido. Né? Porque quando você faz uma máquina nova, você vai comprar uma máquina nova, um novo processo produtivo, o que acontece normalmente? Precisa comprar mais matéria-prima para injetar no processo produtivo. Essa matéria-prima adicional para gerar mais produção também terminando o processo produtivo, termina com um produto acabado a mais no estoque do que tinha antes. Basicamente, essa é a necessidade de capital de giro. Né? Claro, se esse processo produtivo, se esse negócio precisa vender a crédito, também precisa considerar a necessidade adicional de investimento em contas a receber. Assuntos que já vimos. Né? Então, vamos ali, no quadrinho temos aqui custo da nova máquina, 380. Custo de instalação, 20. Venda da máquina velha. Bom, aqui não falou, mas nós estamos numa situação de substituição de equipamento. Então, a gente vende a máquina velha para colocar uma no lugar. A máquina velha pode ser vendida por 220. Isso aqui é antes da decisão. Necessidade de capital de giro, como foi falado, né? Estoques e contas a receber, 30 mil. Então, o investimento incremental inicial é de 210 mil. Ok, 210 mil. Fluxo de caixa operacional relevante. O fluxo de caixa operacional relevante é calculado somando-se ao lucro líquido a depreciação. Bom, isso é uma forma de calcular o fluxo de caixa, uma forma um pouco simplificada. Então a empresa faz uma projeção de demonstração de resultado do exercício, DRE, aqui está bem simplificado, né? Então você tem as receitas adicionais decorrentes dessa substituição de equipamento, as despesas incrementais diminuindo a outra, você tem o imposto de renda incremental e você tem um lucro líquido de 20 mil, lucro líquido incremental. A depreciação é 10, você soma, atenção, você já sabe, já estudou em contabilidade financeira, que depreciação é um registro contábil que reconhece o desgaste da máquina, do equipamento, do móvel, do utensílio, pelo uso ou pela obsolescência, porque fica velho. Esse custo, ele existe de fato, é um custo econômico, mas ele não se verte, ele não se transforma em dinheiro. Então você diminui ele da demonstração de resultado do exercício, o lucro fica menor, mas quando você vai calcular fluxo caixa, você é obrigado a somar a depreciação. E alguém diz, então por que não tira a depreciação das despesas? Porque senão você aí vai errar no cálculo do imposto de renda, porque a depreciação, assim como todas as outras despesas e custos, são dedutíveis do imposto de renda, tá certo? E aí você somando a depreciação, você chegou no fluxo de caixa operacional. Aí o que falta aqui? Nesse caso aqui, você tem uma situação assim. Você tem. Aqui não tem mais nenhuma informação, né? Você tem aqui. Vamos imaginar que isso seja ano, porque a demonstração de resultado normalmente é ano, né? O fluxo, então, é anual. Você tem um investimento inicial aqui, que é 210 mil, no momento zero, e você tem um fluxo constante de 30 mil. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele não falou, então a gente faz 3 pontinhos aqui. N anos. 1, 2, 3, 4. E esse fluxo incremental, então, é de 30 mil. Vocês viram que eu não coloquei o 00? Não tem problema, né? A gente fez uma demonstração simplificada aqui, um diagrama simplificado do fluxo de caixa. No caso do fluxo de caixa incremental,
Ali também era, né? Mas você pode imaginar da seguinte forma, né? Você tem então fluxo do ativo novo. O ativo novo está, aliás, na verdade, isto aqui é a explicação desse fluxo de caixa incremental de 30 mil, né? Então você tem aqui, ó, o fluxo de caixa do ativo novo, 400 menos 300, imposto de renda, lucro líquido, fluxo de caixa 120, soma a depreciação. O fluxo de caixa do ativo antigo, né, o velho, você tem um fluxo de caixa de 30. Então, a diferença de 120 para 30 mil dá o 90 mil, que é o fluxo de caixa incremental, né? Esse caso aqui não coincide os valores não, né, com o que foi falado aqui, fluxo de caixa relevante, fluxo de caixa operacional relevante. Né? Aqui é um caso que a gente explicou, aqui seria um outro caso, né, de substituição de um equipamento novo por um equipamento velho. Como o valor não coincidiu, não trata da mesma questão. O próximo slide trata das técnicas de orçamento de capital. Mas nesse momento é interessante a gente ir para a lista de exercícios e ver como é que está sendo pedido isso. Veja só, a partir da página 15 você tem um primeiro exercício que pede para você estimar o fluxo de caixa a partir da apuração do lucro líquido. Acabamos de falar sobre ela, né? Apareceu um quadrinho, você exercita isso aqui e a gente tira as dúvidas em aulas síncronas. O exercício 2, ele dá duas situações e pede para que você identifique cada situação, se é independente ou mutuamente excludente, e em cada situação também se há disponibilidade de fundo ou há racionamento de capital, e se as decisões são do tipo aceitar e rejeitar ou de hierarquia, né? Então tem a situação A e B, fica o desafio para fazer e nós corrigiremos em aulas síncronas. E tem um exercício mais fácil aqui que eu vou fazer com vocês só para solidificar o conhecimento, né? Olha só, a companhia Lee, deixa eu, a companhia Lee está considerando um dispêndio de capital. Dispêndio de capital é despesa de capital e investimento, tá? Que requer um investimento inicial de 42 mil e um retorno de entradas de caixa após o imposto de renda de 7 ao ano por 10 anos. A empresa estabeleceu um padrão de payback mínimo de 8 anos. Então ele pede para determinar o payback desse projeto, nós vamos fazer depois, quando falarmos das técnicas, e para decidir sobre se o projeto é aceitável ou não. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a projeção do fluxo de caixa. Então vamos fazer aqui o fluxo de caixa, são anos, né? Opa. Vou botar uma linha mais fina, senão vai ficar ruim. Então a gente faz a projeção do fluxo de caixa assim. Nós temos um investimento inicial de 42 mil. E temos fluxos de 7 mil por ano durante 10 anos. Vamos colocar 42 mil e aqui vou colocar 7 mil. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, muito simplificado, né? Tem situações assim na prática, professor? Tem um aluguel, um aluguel de uma sala, alguma coisa do gênero, né? Você descontando a inflação dá um fluxo praticamente constante, né? Bem, condições de normalidade, né? Então, essa é a primeira etapa, né? Construir o diagrama de fluxo de caixa. Aqui a gente consegue enxergar, resumidamente, as informações que estão colocadas aqui. Você é obrigado a fazer isso aqui estaria lá no projeto de investimento, lá na análise e avaliação financeira. Primeira coisa. Então, espera-se um investimento inicial de 42 mil e espera-se um resultado de fluxo de caixa anual de 7 mil por ano durante 10 anos. Ok. Vejam, isso aqui é bem simples, é tudo igual. Tem projetos que os fluxos aumentam, outros que os fluxos diminuem, e tudo isso precisa ser considerado na prática, né? Depois nós faremos exercícios assim, né, com essa condição, tá? Então, compreendido isso, essa parte mais simples do fluxo de caixa,
nós viemos então conversar sobre as técnicas de orçamento de capital, também conhecidas por técnicas de análise de investimento. Essas técnicas, idealmente, devem ser tratadas lá em matemática financeira. Inclusive, aqui em finanças corporativas, a gente vai estudar os conceitos, conversar sobre o conceito, mas a gente não vai fazer cálculo matemático básico. A gente vai usar uma ferramenta, que no caso é uma calculadora financeira ou uma planilha eletrônica para calcular os resultados, ok? Então, nós temos três técnicas mais conhecidas, mais relevantes, que são trabalhadas no livro do Gitman, são as que a gente apresenta. A primeira delas, e mais simples, é a técnica do payback, o pagamento de retorno. O que significa essa técnica do payback? Significa que você vai calcular o período de tempo para uma empresa recuperar o investimento inicial de um projeto. Essa técnica, desse jeito que trabalharemos, existe o payback simples e o payback descontado. Na nossa disciplina aqui, nós vamos falar só sobre o payback simples. Então, nós estamos falando lá de $7.000, né? Nós vamos falar sempre em um fluxo de caixa sem inflação, a gente tira a inflação, e aí fala em payback simples. Porque o payback já é uma técnica limitada. Então, a vantagem do payback é que ele é fácil de compreender. É fácil de entender. Se você estudou lá indicadores financeiros e prestou atenção lá no indicador chamado índice PL, também é trabalhar no mercado de capitais, índice preço-lucro, lá esse índice preço-lucro dá a mesma informação de payback, tempo de retorno. Em quantos anos você tem o tempo de retorno? E o critério de decisão é assim, se o payback calculado é menor do que o payback máximo, né? Ou seja, ali no exercício disse assim que o payback máximo que é aceitável é 8 anos. Então, se o payback calculado deu menos de 8 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos, então o projeto deve ser aceito, porque ele oferece um retorno antes do payback máximo. Qual é a interpretação desse payback máximo? Gente, se fosse 10 anos de payback, seria 10% ao ano de retorno, né? 10% ao ano de retorno dá 100% em 10 anos, considerando que estamos falando em payback simples, sem considerar o valor do dinheiro do tempo. Quando considerarmos o valor do dinheiro do tempo, consideraremos outros dois métodos que são mais profissionais, tá? E no caso, o critério de decisão, se o payback for maior do que o payback máximo, então lá era 8 anos, se der 9 anos, então rejeita o projeto. Então, essa era a pergunta do exercício, vamos lá olhar para ele. Nós temos aqui um investimento de 42 e um payback anual de 7.000. Então, vocês concordam que em 6 anos, 6 vezes 7, 42. Em 6 anos a gente tem o payback desse projeto? Sim. Então, o payback desse projeto é de 6 anos. Então, portanto, a empresa deve aceitar o projeto? O que vocês acham? Sim. Por quê? Né? Porque o tempo de retorno calculado do projeto é menor do que o payback máximo estabelecido pelos sócios, né? pela empresa. Tá? Então, seria essa a ideia. Professor, como é que faz esse cálculo? Porque nesse caso aqui, 7.000 é um valor fixo, né? Bom, aí, pessoal, a dica que a gente dá é fazer o tipo de a dica que eu dou é você fazer um negócio assim, ó. Quer ver? Você faz assim, ó, tipo como se fosse um razonete. Você faz 42, que é um investimento, né? Então, 7.000 é no primeiro ano, no ano 1. Então, tira 7.000 de 42, dá 35. Tira 7.000 do segundo ano, dá 28. Tira 7.000 do terceiro ano, 21. E assim vai. Quarto ano, dá 14. Quinto ano, dá 7. Sexto ano, 0.
terminou o investimento no 6º ano. Né? Aqui é período, né? Período. Eu poderia chamar de ano, mas às vezes eu posso fazer um cálculo de payback semestral, de payback mensal, né? Então tá aí. Está demonstrado assim como é que se calcula o payback, tá? As outras duas técnicas são mais apuradas, a gente fala sobre elas no próximo vídeo.